Deus tem me dado uma palavra nesta noite e eu quero compartilhar com você. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus? Abra a tua Bíblia, livro dos Gênesis. Capítulo de número 26. Para sermos mais breve, eu farei a leitura. Versículos de número 1 a 4 e do 12 ao 22. Gênesis, capítulo de número 26. Do 1 ao 4, pula, e do 12 ao 22. Deus tem falado fortemente ao meu coração. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Em outras traduções está 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram, ou seja, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele. Por isso chamou-o Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não contenderam sobre ele. Por isso chamou-o Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e cresceremos nesta terra. Repita comigo: Ezeque, Sitna e Reobote. Mais uma vez, com alegria: Ezeque, Sitna e Reobote. Se você puder, com alegria, sente dando glórias ao Senhor Jesus. Nós estamos terminando um mês que recebeu um tema direcionado pelo nosso pastor, presidente. Tenho certeza um tema que veio do coração de Deus até o coração do nosso pastor presidente, em que nós estamos no setembro do recomeço. Enquanto o Espírito Santo falava ao meu coração,
ele me dava um tema, e eu quero compartilhar com os irmãos e com aqueles que estão na live nesta noite. Recomeçar é preciso. Repita comigo. Recomeçar é preciso. A palavra do Senhor começa aqui no capítulo de número 26 do livro do Gênesis, contando uma história. Mas para que eu possa trazer ao seu coração aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu, eu vou voltar um pouquinho mais. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele cria o ser humano à sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus cria este homem com um propósito e uma finalidade especial. Deus cria o homem porque Deus quer ter um relacionamento com ele. Muitas pessoas falam que Deus criou o homem apenas que o adorasse. Não. O homem devia sim adorar a Deus, mas adoração por adoração, Deus já tinha os anjos, os arcanjos, os serafins e os querubins que estão a todo instante prostrando-se diante dele e dizendo: Santo, 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 Santo. Mas Deus cria o ser humano com um propósito especial, além de adorá-lo. Deus quer ter com o ser humano aquilo que ele não tem com nenhum anjo. Deus quer ter com o ser humano aquilo que ele não tem com os arcanjos, nem com os serafins e nem com os querubins. Mas infelizmente, todos nós conhecemos a história, o ser humano ele erra, ele falha. E o pecado do ser humano afasta o ser humano de Deus, não afasta Deus do ser humano, mas o pecado faz divisão. O pecado afasta o ser humano, porque no momento antes de nós pecarmos, o pecado até parece bom. O inimigo, quando ele quer lançar a isca, ele vende o pecado como algo atraente, bom e que vai valer a pena. Mas infelizmente, depois que há a consumação do pecado, o fruto do pecado é a dor, a vergonha e a separação. E o ser humano, ele perde essa comunhão, esse convívio que tinha com Deus. E entenda bem isso, mas Deus nunca desistiu de reatar este relacionamento com o ser humano. Deus começa a procurar através do tempo, e passa a primeira linhagem, a segunda linhagem, a terceira linhagem, e o ser humano cada vez mais se afundando na maldade e no pecado. Mas na sétima linhagem humana, Deus olha e Ele enxerga um ser humano, Ele enxerga um homem diferenciado. Ele olha e Ele vê um homem que tem desejo de estar com Ele, tem verdadeiramente vontade de caminhar com Ele. Este homem chamava-se Enoque. Enoque do hebraico significa consagrado. Enoque significa aquele que é ofertado. E quando Deus encontra Enoque, Enoque começa a caminhar com Deus. E esta parceria e esta amizade dá tão certo que tem um dia que Deus olha para Enoque e fala: não dá mais, não tem mais jeito. Você está mais parecido comigo do que com esses que aí estão. Não tem mais jeito, Enoque, eu vou ter que trazer você para cá, porque eu tenho um lugar esperando e especial para aqueles que parecem comigo. É por isso que Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus tem um lugar para aqueles que se parecem com Ele. E a Bíblia diz que Deus arrebata Enoque com uma rapidez que eu imagino que alguém procurou Enoque e não acha mais Enoque, porque a Bíblia diz que Deus para si o tomou. Mas Deus continua procurando alguém para estabelecer um relacionamento nessa terra. E o tempo vai passando, as décadas, os séculos vão passando, até que um dia Deus olha para a região da Mesopotâmia, em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e Ele vê ali dentro de uma tenda um homem chamado Abrão. E eu imagino Deus descendo
e se apresentando diante de Abrão e fala para ele: olha, sai da tua terra e da tua parentela. Eu imagino que de repente, se fosse nos dias de hoje, alguém olharia e falaria: Senhor, eu saio, mas eu saio para onde? Manda a localização, manda um endereço para mim colocar no Waze, no Google Maps. Mas Deus está dizendo para Abraão: não, aquilo que eu tenho para você, eu ainda vou revelar para você. Aquilo que eu preparei para você, você não sabe, mas eu ainda vou te mostrar. Essa terra que você vai, é uma terra que eu vou te mostrar. E eu quero abrir um parêntese: a mesma promessa de Abraão tem para mim e para você, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o olho não viu, e o ouvido não viu, e nem subiu ao meu e ao teu coração, é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Abraão, ele confia, porque Deus faz uma proposta e faz uma promessa. Abraão, ele entende, porque eu imagino, irmão, a Bíblia não fala, mas quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ver, e eu posso conjecturar que dentro do coração de Abraão existia uma tristeza e um desejo. A sua esposa Sarai não podia ter filhos, e Abrão queria muito ter um filho. Eu imagino quando Deus olha na região da Mesopotâmia e vê Abrão, Ele olha e vê o desejo de Abrão, e Abrão está dizendo: eu só quero ter um filho. E Deus está dizendo: eu quero ter um amigo e formar uma grande nação. Quando Deus olha e vê Abraão dizendo: eu quero ter um filho, Deus está dizendo: fechou, eu quero fazer de você o meu amigo e fazer de ti uma grande nação. Sabe o que é isso, irmão? Tem muita gente que está pedindo e não acontece. É porque o teu plano, o teu sonho, o teu desejo não está de acordo com a agenda do céu. Mas se o teu desejo, o teu sonho, o teu plano estiver de acordo com a agenda do céu, tenha certeza, Deus vai fazer acontecer e você vai glorificar o nome dEle. Deus faz uma proposta: sai. Mas Deus também faz uma promessa e fala: olha, eu vou multiplicar você, e eu vou fazer de você uma grande nação. Mas essa nação, ela vai ter duas particularidades. Ela vai ser uma nação abençoada e uma nação abençoadora. Deus chega e fala: não vai ser uma nação como os filisteus, não vai ser uma nação como os midianitas, não vai ser uma nação como os egípcios, não vai ser uma nação como os caldeus. Primeiro eu vou realizar um milagre na tua vida, e este milagre vai beneficiar não apenas a sua nação, porque eu vou fazer o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Mas vou fazer ainda mais: por causa da tua nação, por causa da tua família, benditas serão todas as famílias da terra. E Abrão compra essa ideia. Ele sai com uma palavra e uma promessa. Entenda isso. Abrão sai de Ur. Para onde? Não se sabe. Ele só começa a caminhar. Ele sai porque ele tem uma palavra e uma promessa. E quando ele toma a direção, não, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você pegar um táxi, a primeira pergunta que o taxista pergunta para você é: para onde? Qual é o destino? Se você disser para ele: só dirige, ele vai pegar qualquer caminho. Ele vai pegar a direita, ele vai pegar a esquerda, ele vai subir o morro, ele vai descer a ladeira, ele vai para Barueri, ele volta para Itapevi, porque ele não tem um destino. E a Bíblia diz que Abrão, ele começa a peregrinar, mas dentro dele ele está dizendo: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu tenho uma palavra e eu tenho uma promessa.
Eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu sei é que eu tenho uma palavra e eu tenho uma promessa. Mas, até mesmo para quem tem uma palavra e uma promessa, o fato de ter uma palavra e uma promessa não significa que você não vai passar dificuldades. A Bíblia diz que logo no começo da caminhada, e eu quero que você entenda, Deus quando aparece para Abraão e faz essa proposta, ele tem 75 anos de idade. Ele tem 75 e a sua esposa tem 65. Abraão, ele estava ali desconsolado porque ele não achava que não tinha mais condição, humanamente falando. Ele já tinha 75, sua mulher já tinha 65, ele está dizendo, acabou. Mas quando Deus chega para ele e fala, olha, sai, porque eu vou multiplicar. Sai, porque eu vou abençoar. Sai, porque eu garanto que vou fazer de você uma nação abençoada e abençoadora. Aquela esperança retorna ao coração de Abraão. E Abraão está dizendo, é para sair, eu estou saindo. É para ir, eu estou indo. Eu não sei para onde, mas eu vou porque eu tenho uma palavra. Antigamente eu não tinha esperança, mas agora eu tenho uma palavra e eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E Abraão começa a caminhar, só que de repente a Bíblia diz que começa uma grande fome na terra. E Abraão olha para um lado, é fome. Olha para outro, é fome. Olha para frente, é fome. Voltar, tem fome lá atrás também. Aí ele pensa, já sei para onde a gente vai. Nós vamos para o Egito. E eu não vou pregar sobre Abraão, só quero que você entenda. Porque Deus não falou para Abraão ir para o Egito. Na palavra do Senhor não diz que Deus apareceu e nem que ele consultou o Senhor, pastor Fábio Lira, para ir para o Egito. E quando ele desce para o Egito, as coisas começam a dar errado. Faraó já fica de olho na mulher dele. Ele tem que mentir para conseguir viver. Até que o momento em que ele tem que sair do Egito e seguir no caminho que Deus lhe determinou. Caminho este errante que ele não sabia para onde era, mas ele continuava dizendo, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. 25 anos se passam, Abraão com 100 anos de idade, agora abraça o filho da promessa chamado Isaque. Deus começou a cumprir aquilo que havia dito a Abraão, que agora já se chama Abraão. Mais 75 anos se passam. Quando Isaque tem 75 anos de idade, Abraão morre. E aí começa a palavra que Deus me deu. As promessas que residiam sobre Abraão agora estão sobre a vida de Isaque. Isaque com 75 para 80 anos, ele começa a viver a sua vida, porque até então o dono da sua casa era o seu pai. E ele começa agora como chefe daquela família, cuidando da sua esposa e seus filhos, mas ele tem certeza, sobre mim ainda tem uma palavra e tem uma promessa. E quando ele está começando, no versículo 1 aqui do capítulo 26, houve uma fome na terra. Além da primeira fome, foi muito maior do que a fome que existiu no dia do seu pai. E eu imagino que ele pensou na época de papai, quando teve fome, papai foi se socorrer no Egito. Eu vou para o Egito também. Porque, pastor Wellington, tem muita gente que quando começa a crise, ele pensa logo em voltar para o Egito. Ele começa agora a dizer, na época que eu não era crente, eu tinha todo final de semana churrascada e bebida. Antes eu tinha condição de pular o carnaval e de viajar. E agora a situação está apertando, e ele começa a pensar, eu vou largar essa situação, e eu vou voltar para o Egito. E Isaque está dizendo, eu acho que eu vou sair daqui, e eu vou voltar para o Egito. Mas Deus aparece para ele e diz, não vai para o Egito.
Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira lição que eu aprendo: que o melhor lugar para se estar é aquele que Deus determinou para você. O melhor lugar para eu e você estarmos é onde Deus determinou. Então nesta noite, se havia alguém aqui com o pensamento: eu vou voltar, eu vou deixar, eu vou abandonar, sabe de uma coisa? O Senhor te escolheu e te plantou em um lugar. O Senhor te escolheu e te colocou em um lugar. Ah, mas eu não sei se aquela igreja vai dar certo. Parece que não dá certo. Foi Deus quem te colocou ali. E se Ele colocou, Ele se responsabiliza. E está dizendo: olha, eu vou voltar para o Egito. E Deus está dizendo: olha, você não vai voltar para o Egito, você vai para Gerar. Mas Gerar fica no meio dos filisteus. Gerar fica no meio de uma nação que não gosta de Abraão e consequentemente não gosta de Isaac. E a Bíblia diz que ele vai, porque Deus chega para ele e fala assim: olha, você vai, e você vai habitar ali, e eu vou te abençoar. Sabe o que é isso, irmão? Deus está dizendo: eu me responsabilizo por você. Eu compro a tua briga e garanto a tua história. Quem cuida de você agora, a partir deste momento, não vai ser qualquer um, vai ser eu, o Deus Todo-Poderoso. Tomei a tua vida nas minhas mãos, e eu estou dizendo: eu te guardo onde quer que você estiver. O melhor lugar para se estar é onde Deus determinar. É por isso que quando eu vejo esta palavra de Deus para Isaac, e dizendo: olha, você vai, e você vai estar ali. E a fome estava naquele lugar também. Não era um lugar cheio de alimento à vontade. Tinha fome. Mas a palavra de Deus diz que a bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac. E enquanto ele estava ali, ele tomou uma atitude. Irmão, parece loucura. Não está chovendo, não tem água. Se não tem água, não tem como regar a plantação. Se não tem plantação, não tem alimento. Se não tem alimento, não tem como prosperar. Mas a Bíblia diz que Isaac tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele não teve medo e falou: eu vou recomeçar. Eu estou na terra estranha, eu estou no meio dos inimigos. Tem muita gente aí que não quer mais saber de nada. Eu imagino alguém olhando para Isaac. Isaac se levanta de manhã cedo, pega a sua enxada, vai fazer o que, Isaac? Eu vou começar a plantar. Não tem chuva, não tem nuvem, mas eu vou começar a plantar, porque eu tenho uma palavra e eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E a Bíblia diz que quando Isaac planta, naquele mesmo ano, ele começou a colher. Enquanto o vizinho não tinha plantação, enquanto na casa do outro não tinha comida, enquanto no terreno do outro era seco, a terra começa a brotar, a semente começa a germinar. Eu imagino eles olhando: como é que pode? Não tem como. Não está chovendo, mas da onde que está vindo essa água? Não tem jeito. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Há uma bênção de Deus sobre a tua vida. Há uma bênção de Deus sobre a tua casa. Há uma bênção de Deus e uma palavra sobre nós neste lugar. Ramassugi Kandaramaya. Não tem jeito. E a semente está crescendo. Não dá. E a semente está crescendo. Até o momento em que ele começa a colher. Mas ele colheu 100 vezes mais. Quando fala 100 vezes mais, irmão, é 100 vezes mais de tudo aquilo que ele plantou. É só Deus que faz uma coisa dessa. Eu imagino quando alguém olhava e dizia: não é possível. Naquele pé de milho geralmente dá 4, 5 espigas, tem 20. Naquele pé de café, não sei o que é, mas está carregado.
aquilo ali não é possível não. O que ele está fazendo? Que semente especial é esta? Não é nada mais especial, é a bênção de Deus sobre a vida de Isaque que está fazendo ele enriquecer. E a Bíblia diz que ele começou a crescer, começou a prosperar, começou a dizer: o que está acontecendo? Os filisteus começam a dizer: o que está acontecendo? Mas é porque há uma promessa. E a Bíblia diz que eles começam a olhar: não é possível. É por isso que quem olha de fora a sua situação, irmão, diz: vai acabar, vai morrer, não vai prosseguir, não tem jeito. Mas Deus está dizendo: quem dá o suporte, quem sustenta, quem garante sou eu. É por isso que ninguém está vendo a chuva cair, mas Deus está nutrindo por baixo, porque Deus trabalha de uma maneira que ninguém vê. Deus trabalha da maneira como o inimigo nem está vendo. Está achando que vai vir por cima. Deus está dizendo: eu vou por baixo. Eu vou mostrar que eu faço do jeito. Mas só tem terra seca. Mas aonde a bênção de Deus está, até a terra seca passa a produzir. Isaque, ele tem uma palavra, ele tem uma promessa. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo, capítulo 10, versículo 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Meu irmão e minha irmã, se você tem uma palavra e tem uma promessa sobre a tua vida, pode passar o que passar, pode vir a crise que vier, pode até estar no meio da terra do inimigo, mas o Senhor vai te sustentar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Isaque está colhendo. Enquanto os inimigos, eles estão ali não entendendo o que está acontecendo, Isaque está colhendo. Enquanto os inimigos estão murmurando, Isaque está colhendo. Enquanto os inimigos estão invejando, Isaque está colhendo. Por quê? Como? Não sei. Com o que ele está fazendo, ninguém vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Porque enquanto vão estar falando mal, Deus vai te prosperar e você vai colher, você vai colher. Você vai colher, você vai colher, você vai colher. E a Bíblia diz que eles, como não podiam impedir o crescimento de Isaque, eles começaram a invejar. E o mal do invejoso é que ele até tenta fazer igual. Eu imagino que quando alguém começou a olhar a terra de Isaque, pastor Geraldinho produzindo, falou assim: vou plantar também. Porque se na dele dá certo, na minha também tem que dar. Na dele planta e colhe, na minha também eu vou plantar e vou colher. Mas a diferença é que Isaque tem uma palavra e também tem uma promessa. A diferença é que ninguém entende, começa a te invejar, até quer fazer do mesmo jeito, mas ele não tem palavra, não tem a promessa que repousa sobre a tua vida. Até tenta do mesmo jeito, copia, faz de todo jeito, e aí quando não dá certo se revolta. Aí quando não dá certo se revolta, e aí fala: sabe o que a gente vai fazer? A gente vai expulsar ele daqui. Aqui ele não vai mais crescer não no meio da gente. Ele não vai fazer. Sabe o que eu penso? Quando Deus coloca você em um lugar, Ele garante o seu sustento, Ele garante o seu crescimento. É por isso que Jeremias, e eu preguei aqui estes dias, há algum tempo atrás, sobre a bênção de Deus. E quando Deus fala através da boca de Jeremias: olha, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sabe o que está dizendo? Tem uma palavra e tem uma promessa. Tem uma palavra e tem uma promessa. Sabe o que vai acontecer? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e dará muito fruto.
Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Onde quer que você esteja, se você estiver onde Deus lhe plantou, se prepare para frutificar. Se prepare para frutificar, se prepare para crescer, mas ninguém está vendo, mas a sua raiz está no ribeiro, a sua raiz está no ribeiro, a folha está verde, tem muita gente aí com folha seca, mas olha para você e diz: não é possível, e você está dizendo: a minha folha está verde, a minha folha está verde, a minha folha está verde, a minha folha está verde. Por quê? Porque você tem uma palavra e também tem uma promessa. E eles, como não conseguem, eles falam: nós vamos acabar com este crescimento, porque Isaac enriqueceu, chegou ali, a Bíblia não diz que ele chegou ali rico, mas ele saiu dali enriquecido. Ele não chegou ali rico, mas ele chegou ali, saiu dali cheio da graça de Deus, mas também cheio de dinheiro. Chegou ali como apenas mais um retirante. Chegou ali como mais um forasteiro. Imagina, alguém olhava e dizia: não é ninguém, mas a bênção de Deus estava sobre ele. Ele sai como um dos príncipes do Senhor. Mas ele chega e diz: olha, não dá não, vamos deixar ele crescer não. Sabe o que é isto? É essa terra aqui. Ele está tomando aquilo que é nosso. Vamos expulsar ele, porque aquele não vai mais crescer. Irmão, sabe de uma coisa? Ainda que tirem você daqui, coloque aqui. Tira daqui, coloque aqui. O que eles não sabem é que não é você. O mal do invejoso é que ele olha e ele até sabe mais do que você. Ele canta melhor do que você. Ele tem mais inteligência que você. Ele tem mais estudo que você. Ele pode até ter mais dinheiro que você. Ele conhece pessoas muito mais influentes do que você. Mas a única coisa que ele não tem, que você tem, é uma palavra e uma promessa. Tem gente que está achando que é a terra. Não, irmão, não é a terra não. Davi, ele lá no Salmo 23, ele fala: ó, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Sabe o que é isso? Para onde você for, a bênção de Deus, ela vai te seguindo. A bondade de Deus vai te seguir, a misericórdia de Deus vai te seguir. Ainda que te arranquem daqui, levem para lá, a bênção de Deus vai te seguir aonde você for. Ramassubicanda Ramassuyahai. Onde quer que coloque, é por isso que não tem condição, irmão, de quem é abençoado, ainda que tente, ainda que tire. A palavra de Deus diz que quando eles chegam em Isaac e falam: sai. O rei daquela terra chega: olha, você já cresceu muito mais do que nós. Não tem mais jeito não. Nós já ficamos pobres perto de você. O que é isso? É a bênção de Deus. Mas você vai sair daqui, porque a sua prosperidade está nessa terra. Não. O que você não entendeu é que eu tenho sobre a minha vida uma palavra e uma promessa. Mas Isaac sai. Ele sai da cidade. Eles pensando: a questão está aqui. Se nós tirarmos ele daqui, ele vai morrer lá no meio do deserto. Se nós tirarmos aqui, porque aqui ele ainda tem água. Aqui ainda tem uma terrazinha. Aqui ele plantou e deu certo. Então vamos matar ele, jogando ele lá no meio do deserto. Mas eles não entendiam que aonde Isaac fosse, a palavra e a promessa iam junto. Onde Isaac andasse, a palavra e a promessa iam junto. Onde você estiver, Deus está dizendo: eu estou contigo. Você pode levantar a sua mão, glorificar a este Deus que está contigo no frio, no calor, no norte, no sul. Era por isso que você está bem, é por isso que você está vivo. Você muitas vezes veio como eu de lá de Natal, saímos de lá sem perspectiva nenhuma, mas nós tínhamos uma palavra e uma promessa, e Deus nos guardou e até aqui nos ajudou o Senhor. E a Bíblia diz que quando Isaac, ele sai, ele vai para longe, ele vai para o vale de Gerar.
E ali ele toma uma atitude: eu vou recomeçar. Muita gente, mas eu tinha uma casa, eu tinha uma plantação, ai, não vai dar mais nada certo, eu vou desistir, eu vou para o Egito, eu vou largar tudo de mão, negócio de ser crente nada. Eu estava numa igreja abençoada e me colocaram nessa pequenininha. Eu estava ali dirigindo o conjunto das irmãs lá da sede, me colocaram aqui nesse conjunto das irmãs aqui da congregação. Entenda, sobre você está uma palavra e uma promessa. Onde você chegar, a bênção do Senhor chega com você. Ele toma uma atitude que todos nós devemos, porque recomeçar é preciso a todo dia. Eu vou recomeçar. Perdi a plantação, perdi a terrinha que eu tinha feito até planos de continuar ali, mas me expulsaram. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma palavra e uma promessa, e eu vou começar a cavar. Mas não tem onde plantar, eu vou começar a cavar, porque eu tenho uma palavra e uma promessa, e onde eu colocar a mão, Jeová Deus vai colocar dele junto com a minha. Onde eu pisar a planta do meu pé, Jeová Deus pisa a planta do pé dele com a minha, com o meu. Eu sei em quem eu tenho crido, porque ele prometeu ao meu pai que iria fazer de mim uma grande nação. Eu ainda não sou uma grande nação, então essa palavra, essa promessa ainda está sobre a minha vida. E ele começa a cavar. E ele chega no local onde o pai dele havia cavado. Mas, irmão, invejoso é terrível. A pior coisa que tem é você estar perto de uma pessoa invejosa. É uma pessoa que o que ele puder fazer, ele até está batendo nas suas costas, parabéns. Mas dentro dele ele está trincando os dentes, dizendo: tomara que você caia na próxima curva. Tomara que você, e se eu puder, eu vou ser aquele que vai estender o pé para você tropeçar. O invejoso é terrível, irmão. E o que me dói é que tem tanta gente invejosa perto de nós, até mesmo dentro da igreja, que não fica feliz com a prosperidade do irmão, que quando vê o irmão dizendo: peguei, comprei um carro zero, no meio de uma crise, só pode estar roubando. Meu Deus me abençoou, comprei uma casa maior do que a minha. Isso só pode ser desvio de dinheiro da empresa. Mas quando a bênção de Deus está sobre a vida, não importa, o invejoso vai lá e entulha. Mas aquele que sabe que tem uma palavra e uma promessa, ele vai lá e começa a cavar. Porque embaixo do entulho, embaixo da terra, embaixo do entulho, embaixo da terra, ainda tem água viva, ainda tem água viva. Você pode levantar a sua mão, porque ainda que o invejoso entulhou, ele não pode parar o manancial de Deus, ele não pode secar a fonte de água viva. E Deus está dizendo: recomece. Não importa, mas eu vim para um lugar menor, recomece. Mas eu vou ter que cavar, recomece. Não importa, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você apenas uma palavra: é tempo de recomeçar. Imagina o desespero, meu irmão, daqueles filisteus. Eles começam a ver Isaac chegando como forasteiro, enriquece naquela terra. Eles pegam e expulsam, e agora diz: agora ele vai morrer lá no deserto. Vai vir a depressão, vai vir a síndrome do pânico, não vai ter jeito. E o invejoso está ali de trás da pedra olhando. E aí ele olha Isaac e os servos dele saindo e chegando. Aonde é que eles estão indo? Ué, mas não é aquele poço que a gente entulhou? Não é aquele poço que a gente colocou terra? É aquele lugar sim. O que eles vão fazer ali? Eles começam a cavar. Eles começam a cavar. Não tem jeito, a gente botou muita terra, a gente pegou e enterrou muito fundo. Mas Isaac começa a cavar, e começa a cavar. Daqui a pouco aquela terra seca começa a sair úmida, aquela terra seca começa
começa a sair mais molhada, e de repente começa a brotar água viva daquele poço. Sabe por quê? Aonde você está, a palavra e a promessa de Deus está sobre a tua vida. E o invejoso não aguenta. Já tinha botado ele para correr. Aí vem aquele monte de pessoa. Essa água aí é nossa. Mas vocês tinham entulhado. E o invejoso, irmão, ele é tão ruim, que naquela região do deserto, a maior riqueza é água. Analisa comigo. Eles botaram entulho dentro do poço. Eles não poderiam estar usando da água? Eles não poderiam estar aproveitando aquela água? Mas o invejoso, ele é assim: eu posso até não ter, mas ele também não vai ter. É o quê? Para ele ter poço? Não, nem eu, nem ele. Mas ele não vai ter essa bênção. Irmão, esquece. Ninguém pode parar aquele que tem uma palavra e tem uma promessa. A Bíblia diz que Isaac pegou e chegou assim, e eles começaram: essa água é nossa. É de vocês? Tá bom. A partir de hoje, esse poço aqui se chama Ezeque. Ezeque significa contenda. E quando Isaac diz, olha, é contenda, ele está querendo dizer, olha, eu vou sair daqui. Sabe por quê? Porque onde há contenda, a bênção de Deus não está. Onde tem contenda, não tem palavra e não tem promessa. Onde tem contenda, onde tem confusão, o Senhor não opera, porque o Senhor opera onde dá harmonia, o Senhor opera onde há união. É por isso que no Salmo 133 está dizendo lá que o Senhor opera e envia a bênção para sempre onde há união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e que desce até a orla dos seus vestidos. Por quê? Porque ali onde há união, onde há concordância, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmão, se você estiver num local onde tem contenda, sai pela tangente. Começou a confusão. Tem gente que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Eu quero ver o circo pegar fogo. Irmão, sabe de uma coisa? Você pode até ter uma palavra e uma promessa, mas se você estiver no meio da contenda, Deus não vai te abençoar. Faz como Isaac. Vocês querem ficar com a contenda? Fica. Eu vou cavar outro poço, eu vou recomeçar. E a Bíblia diz que ele vai para outro lugar, e ele cava outro poço, e o segundo poço dá água, mas o invejoso não aceita. Meu Deus, que coisa terrível é a pessoa invejosa. O invejoso não quer ver você bem. Aí eles chegam lá no segundo poço de novo, e fala: esta água é nossa. Não, mas foi meu pai que cavou, vocês entulharam. Esta água é nossa, vai ter briga. Ah, vai ter briga? Então a partir de hoje, este poço se chama Sitna. Sitna significa inimizade. E Isaac está dizendo: porque esse lugar aqui é Sitna, eu vou vazar, porque eu tenho uma palavra e eu tenho uma promessa. Onde tem contenda, onde tem desunião, onde tem inimizade, a presença de Deus não está ali. E Isaac está dizendo: vocês podem ficar com essa água, esse poço até pode servir para vocês, mas eu prefiro estar onde a presença de Deus está. Eu prefiro estar onde a bênção de Deus está. Eu prefiro estar onde o Senhor me mandar. Por quê? Porque eu tenho uma palavra e uma promessa sobre a minha vida. Deus está dizendo aqui que tem pessoa que tem uma palavra e uma promessa e está querendo desistir. Não desista, recomece. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele é contigo onde quer que você esteja. Mas o que eu quero dizer é que o invejoso,
uma hora ele se cansa. Pastor Dionísio. Uma hora o invejoso se cansa. Imagina o desespero daqueles homens. Porque eles começam a ver, Isaac chega como forasteiro. E começa a plantar e a colher. Eles chegam e expulsam Isaac dali. Isaac vai e começa a cavar poço. O primeiro poço da água. Eles tiram Isaac dali. Isaac começa a cavar o segundo poço. O segundo poço da água. Eles começam a dizer: não, vai embora, não tem jeito. E vai dizer: vai embora, Isaac, tá bom, fica aí com esse segundo poço. Mas Isaac está indo. E enquanto Isaac está indo, a bênção vai seguindo. Enquanto Isaac está indo, o Senhor está prosperando. Enquanto Isaac está indo, o Senhor está abençoando. Enquanto Isaac está caminhando, o Senhor está dizendo: sou eu quem te guio, vai por aqui, que eu vou te levar a um lugar que o inimigo não vai conseguir chegar. E ele chega num local, e ele começa a cavar. Cava o terceiro poço. Não pare de cavar. Imagino que alguém podia dizer: para com isso, eles vão vir de novo. Não, eu tenho uma palavra e uma promessa sobre a minha vida. E eles começam a cavar. E o terceiro poço também dá águas vivas. Sabe o que é isso, irmão? Águas vivas. Não é só a água salobra. Não é aquela água que você bebe dando um travo na garganta. Águas vivas é aquela água que quando você bebe, você fala: oh glória. Sabe quando você chega em casa daquele calor e você pega aquela água geladinha, coloca no copo? Irmão, não tem coisa melhor. Você quando está com sede no calor, você tomar aquele copo de água. Aquela água reanima, aquela água lhe dá nova força. Você estava cansado, você até recobra o vigor. É isso que Deus tem para você nesta noite. Deus está dizendo: está cavando, eu sei, mas vai chegar água viva para você. Está cavando, está no calor, está no sol do deserto, mas não cessa de cavar, porque eu tenho água viva para você. E os inimigos estão olhando. Terceiro poço, não é possível. Porque a gente já tentou cavar aqui em tudo quanto foi lugar e não deu certo. E quando eles estão vendo, eu imagino o Isaac e os servos dele lá pegando e tomando água. E o invejoso no calor. E o invejoso no calor e Isaac se refrescando, tomando água. Águas vivas, aí eles começam a dizer: não tem jeito não. A gente vai morrer atrás desse homem. E eles sendo abençoados, sabe o que é isso, irmão? O inimigo vai cansar. O inimigo não vai conseguir te alcançar. Ele não vai conseguir te perseguir. Porque a bênção do Senhor é muito mais forte do que a capacidade dele de te afrontar. A bênção do Senhor vai mais longe do que a capacidade dele de te perseguir. Nesta noite não para de cavar. Se possível, uma vez, duas, três, mas recomece, não desista. Deus está dizendo para você: eu tenho águas vivas para você. Quando ele olha, ele pergunta para os servos: e aí, estão vindo? Não, até agora não. Tem alguém? Não. Desistiram. Então, a partir de hoje, esse poço aqui se chama Reobote. Reobote significa lugar amplo, lugar largo. É por isso que ele fala assim: olha, chama-se Reobote porque o Senhor nos alargou, nos colocou num lugar largo. E aqui é onde nós vamos crescer, irmão. Não se preocupa, a perseguição foi tanta, você saiu do lugar, foi para o meio do inimigo, lá Deus lhe prosperou. O inimigo não gostou, tirou você para o meio do deserto. Você cavou o primeiro poço, eles tomaram. Cavou o segundo, tinha inimizade. No terceiro, Deus está dizendo: eu vou te colocar no lugar amplo, onde o inimigo não vai ter condição de te perseguir, onde o inimigo
inimigo não vai ter condição de te afrontar, e onde você vai conseguir crescer, onde você vai conseguir prosperar, onde a minha bênção vai chegar em toda a sua plenitude, e você será abençoado. O que me maravilha nessa lição hoje é que Isaac poderia ter batido o pé no primeiro poço. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas Deus está dizendo para ele: o que eu tenho para lhe dar não vai ser com confusão, não. O que eu tenho para te dar é muito maior. Sabe o que eu prometi a você? Eles estão tomando esses poços hoje, mas toda essa terra aqui vai ser tua e da tua descendência. Não se preocupe, irmão, estão tomando hoje, mas daqui a pouco Deus coloca tudo de volta na tua mão. Deus coloca tudo de volta na tua mão. O inimigo está tomando, está dizendo: essa água é nossa, não tem problema, bebe dela hoje, porque amanhã este poço volta de novo para mim. Deus está dizendo, pastor Dionísio: está tomando, não se preocupa não, não briga não, não faz contenda. O segundo poço é Sitna, não tem inimizade, não tem problema não. Eu vou te colocar em Reobote, e quando eu te colocar em Reobote, você vai crescer, você vai prosperar, e depois tudo isso vai voltar de novo para a tua mão, e para a mão da tua descendência. Levanta a tua mão, em nome de Jesus. Para você tem recomeço nesta noite. Ainda que te colocaram em Ezeque, ainda que te colocaram em Sitna, você vai recomeçar. E Deus tem Reobote para você nesta noite. Deus tem um lugar amplo, Deus tem um lugar de prosperidade, Deus tem um lugar de crescimento, Deus tem um lugar onde você não vai se preocupar mais com o inimigo, porque ainda que aqueles te invejaram, vai dizer: não tem jeito, ele tem uma palavra e ela tem uma promessa na vida dela. Se coloque de pé. Se coloque de pé, porque Abimeleque, ele foi lá expulsar Isaac da terra dele. Abimeleque chega para Isaac e fala: olha, você já enriqueceu muito, você já cresceu demais, não dá mais para você continuar aqui não. Meu irmão, na terra do inimigo é só um tempo para passar. É por isso que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é ali. O mundo jaz no maligno, mas nós só estamos aqui de passagem. Enquanto isso, Deus vai nos dando dom, batizando com o Espírito Santo, dando dom de cura, revelação, visão. Por quê? Porque o seu lugar é em cima. Onde tem Ezeque, Deus não está. Onde tem Sitna, Deus também não está. Mas Deus tem Reobote nesta noite para mim e para você. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas Deus me colocou essa palavra no coração para dizer a alguém: não é tempo de desistir, não é tempo de voltar, não é tempo de ir para o Egito, é tempo de recomeçar, é tempo de voltar a caminhar, é tempo de plantar e de colher, é tempo de viver e saborear a água viva que vai descer sobre a tua vida. Se você puder, levante a sua mão e comece a glorificar ao Senhor nesta noite. Ele tem coisa nova para você. Aquilo que o inimigo pensou que havia tomado, o Senhor está dizendo: eu coloco de novo na tua mão. Eu sinto a unção de Deus aqui neste lugar. Eu sinto que há uma unção de recomeço nesta hora. Tem gente que já estava pensando em desistir, mas Deus está dizendo: eu sou contigo. Eu lancei uma palavra e te dei uma promessa. Eu lancei uma palavra e te dei uma promessa. Onde quer que você esteja, eu estou com você. Ramacanta lamassuri andaramaia. E Abimeleque, ele foi aquele que foi lá até Isaac para expulsar de Gerar. Mas quando Isaac se estabelece,
mais de 85 anos de idade. Tem gente que está achando, o meu tempo já está acabando, já estou perto do fim. Deus está dizendo, para com isso, é só o começo, é tempo de recomeçar. Não se preocupe, a idade está avançada, mas Deus está dizendo, quem te fortalece sou eu, quem te capacita sou eu, quem te ajuda sou eu. Não dá mais tempo não, a minha época já passou. Deus está dizendo, é tempo de recomeçar. Rabacanda lavassurianda ramaia. Recomece. Cave o poço. Não desista no primeiro se não der certo. Cave uma segunda vez. Não desista da segunda, porque Deus tem Reobote para você. Deus está preparando um Reobote para esta igreja. Deus está te preparando um lugar largo e espaçoso para o teu crescimento. E depois que Deus prospera Isaac de uma maneira, depois que Deus faz um grande milagre na vida de Isaac, a Bíblia diz que quem é que sai de Gerar e vem até Isaac? O mesmo Abimeleque que expulsou Isaac de Gerar, vem até onde Isaac estava e diz: eu reconheço que tu és um príncipe de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Eu reconheço, não tem jeito. Ninguém pode parar quem tem uma palavra e quem tem uma promessa. Ele diz: olha, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, agora nós queremos fazer uma aliança com você. Sabe por quê? Porque ele entendeu, quem é abençoado abençoa. Quem é abençoado abençoa. Quem tem a bênção de Deus e você chega perto, você é abençoado também. Mas ao contrário também é verdadeiro. Quem chega perto de você vai ser abençoado, porque a bênção do Senhor, ela é multiplicada e transbordante. Ela é multiplicada e transbordante. Ela é multiplicada e transbordante. Se você tem uma palavra e se você tem uma promessa, tenha certeza, Deus vai trazer pessoas para perto de você. Deus vai trazer pessoas para perto de você. Mas não vai ser mais um invejoso, não, é aquele que vai reconhecer: você tem a bênção de Deus na sua vida, você tem a graça de Deus, você tem uma palavra e você tem uma promessa.